Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Hoje, 18 de dezembro de 2024, quarta-feira. Estamos aqui refletindo na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías. É o profeta messiânico. Amém. O nosso texto é capítulo 1, hoje é o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém? O profeta tem conhecimento da destruição de Sodoma e Gomorra e está aqui falando para o reino de Judá. Vamos aqui aprender com as escrituras, desculpa, tá certo? Aprender com as escrituras. O versículo 9 de Isaías, capítulo 1, começa dizendo assim: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes. O profeta Isaías, pela revelação do Espírito de Deus, ele destaca aqui a doutrina de um remanescente de Israel, do fiel remanescente de Israel, que isso vai acontecer séculos depois, tá certo? E Isaías já tem aqui essa compreensão pela revelação de Deus. Ele já está prevendo, dizendo, olha, como Judá, como vocês estão, se Deus não tivesse deixado aí um sobrevivente, nós já teríamos sido consumidos todos. Então, a visão profética, ele vai nessa direção, num ambiente de pecado, diz de Judá, ele já vai prever, destacar essa doutrina do remanescente fiel, do Deus de Israel, que isso vai se manifestar séculos depois, assim. E esse assunto ele vai ser claramente destacado pelo profeta na segunda parte, na segunda metade do livro de Isaías, a partir do capítulo 34, tá certo? Ele vai tratar disso de uma forma bem mais clara, essa questão do remanescente, do sobrevivente, tá certo? Então, ele está aqui dizendo, se o Senhor, né, então é o Senhor que tem misericórdia, tá certo? Senão já teria sido, não iria ficar sobrevivente, tá certo? O profeta está vislumbrando essa questão, tratando aí já dessa doutrina do sobrevivente de Israel. O versículo 9 vai terminar, hoje é bem breve, só o 9 são essas duas partes bem interessantes. O versículo 9 vai terminar dizendo assim: Já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O profeta, ele compara o pecado de Judá assim, semelhante, igual, né, ao pecado de Sodoma e Gomorra. Dentre outros pecados que Sodoma e Gomorra praticava da questão da idolatria, mas assim, o que mais se destaca nesse momento é o pecado da imoralidade sexual. Então o profeta, vislumbrando, ele disse, olha, se não fosse o Senhor, ele está dizendo assim, o pecado de Judá, nesse momento, está semelhante ao pecado de Sodoma e Gomorra. Portanto, o pecado da idolatria aqui, para Judá, o profeta está comparando ao pecado da imoralidade sexual de Sodoma e Gomorra. Amém? Deixa eu ler aqui um texto do capítulo 19 de Gênesis, versículo 5. Vou ler só o 5, tem todo um contexto lá, tá certo? Capítulo 19, versículo 5 de Gênesis, diz assim: Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O contexto desse texto diz que os anjos foram para destruir Sodoma e Gomorra. Ló chama esses homens para sua casa, os anjos de Deus, e o povo da cidade. O contexto vai dizer que desde as crianças aos mais velhos cercaram a casa de Ló, e a ideia deles aqui era botar os homens para fora, para eles terem relações sexuais com os homens. Então, o profeta está aqui comparando o pecado da idolatria de Judá ao pecado de a imoralidade sexual. Por isso é que é chamado de sodomia, né?
porque Sodoma estava terrivelmente destruída, tá certo? A imoralidade imperava. Eu vou só citar para você ler esse texto lá, tá bom? Gênesis do capítulo 19, do versículo 1 ao 29, ele vai narrar essa história da destruição de Sodoma e Gomorra, tá certo? Depois você lê lá, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda é que o profeta está vislumbrando a condição, dizendo, olha, do jeito que Judá está, se o Senhor não tivesse misericórdia, nós já teríamos nos tornado semelhante a Sodoma e Gomorra, tá certo? Eu vou ainda tratar aqui um pouquinho do texto, do versículo, da parte final, que ele diz assim, já nos teríamos tornado semelhantes. Ou seja, o profeta está vislumbrando essa destruição total de Judá. É interessante que o verbo ter, ele está no tempo do futuro do pretérito, ou seja, o profeta está vislumbrando uma coisa futura, ou seja, ele prevê que o Senhor é que deixará o sobrevivente. Assim como o Senhor destruiu Sodoma e deixou Ló, e a história de Ló vai ter um negócio interessante depois, é o Senhor que vai deixar esse sobrevivente, senão o Senhor destruiria tudo totalmente. Isso é muito interessante, amados, porque naquele contexto, a imoralidade sexual tinha ofendido as narinas e o olhar de Deus. E o texto vai dizer lá que chegou à presença de Deus esse pecado tão imoral, tá certo? Mas nós vamos chegar lá, mas vou citar já hoje, tá certo? Lá no capítulo 10, versículo 20 e 21, Isaías vai detalhar essa questão do remanescente, tá certo? Do sobrevivente que Deus vai deixar. Mas o fato é que é importante pensarmos sobre isso. O contexto era de perversão, de imoralidade. Isso é muito legal porque a palavra de Deus é de eternidade a eternidade e ela se aplica hoje. Amém? Ela se aplicou no tempo dos apóstolos e se aplica nos dias de hoje. E vai continuar se aplicando porque a humanidade sem Deus, a tendência é cada vez mais mergulhar na perversão, na imoralidade de tudo que você possa imaginar. Olha, o profeta compara o pecado da imoralidade sexual com a idolatria. Idolatria também é um pecado sério diante de Deus, tá certo? Mas eu quero dizer para você, como a palavra de Deus é de eternidade, a eternidade, ela valeu os tempos dos apóstolos. Olha o que Paulo escreve no seu contexto, escrevendo aos Romanos, carta de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Paulo diz assim, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Quando nós lemos esse texto, as pessoas vão dizer que isso é homofobia. Não, querido, isso é amor de Deus. Porque Ele quer te livrar do pecado, da condenação eterna, da morte eterna. Ele quer te tornar um remanescente de Israel. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer te restaurar. Eu vou dizer para você, eu sem Deus, eu seria talvez o pior ser humano do mundo. Você ia ser gay? Não sei. Porque do jeito que o mundo está, isso pode acontecer com qualquer um. Porque o homem sem Deus, a pessoa sem Deus, ele vai estar nesse estado. Se não for Deus, pela sua misericórdia, é o que ele fez com Israel. Israel teria sido consumido, mas ele teve misericórdia de Israel. Nós vamos ver isso ao longo do livro do profeta Isaías. Eu estou trazendo, atualizando a palavra, porque quando Paulo escreve isso aqui, é porque no tempo de Paulo estava assim. Basta você ver as histórias aí dos reis de Roma. Eram todos desviados da sua conduta natural de homem e se interessava por outros homens. Não estou criticando, estou falando uma realidade, porque o ser humano sem Deus, ele vai mergulhar nesse caos, nesse pecado, e eu preciso dizer para você, porque eu fui chamado por Deus para isso, e Deus restaurou a minha vida, não me deixou morrer há 2 anos atrás, porque Ele quer que eu lhe abençoe. Portanto, não estou aqui criticando de jeito nenhum.
Porque assim como Deus ama todas as pessoas, o cristão, crente genuíno, verdadeiro, convertido, também ama todas as pessoas e quer ver o bem de todas as pessoas. Amém? Essa palavra de Deus para nós refletirmos, porque o profeta está olhando para Israel e ele vai dizer, olha, se a condição é essa, o verbo está no futuro, dizendo, apontando para esse remanescente. E se não fosse Deus, pela sua misericórdia, nós teríamos sido consumidos, tá certo? Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vivemos atualmente no mundo inteiro, na terra inteira, no globo terrestre onde o ser humano habita, nós vivemos condições muito piores do que a de Sodoma e Gomorra. Sabe por que não somos destruídos? Pela misericórdia de Deus. Ele está te dando oportunidade, como deu a mim. Me converti ao Senhor com 34 anos de idade. Louvado seja Deus. Amém? Deus, pela sua longanimidade, pela sua excessiva paciência, tem dado oportunidade aos seres humanos de arrepender-se, tá certo? Quando Paulo escreve isso aos Romanos, dizendo isso, ele está falando de uma realidade do tempo presente e ela vai crescendo no futuro e chegamos hoje. Eu tenho convicção que estamos numa situação pior do que Sodoma e Gomorra, do que nos tempos de Paulo. Mas Deus tem nos dado essa oportunidade. Por isso essa palavra aqui para você nessa manhã, nesse dia, nessa quarta-feira, nesse 18 de dezembro, que o Senhor possa te abençoar. A longanimidade de Deus tem dado à humanidade a oportunidade de arrepender-se e crer em Cristo. Amém? Essa história do remanescente tem um caso especial com o povo judeu, mas no atual momento nós vivemos no estado da graça, é o tempo de converter-se, é o tempo de livrar-se de ser destruído. Porque destruição, amado, não é morrer fisicamente, não. Morrer fisicamente, todos morreremos. A destruição é deixar de reconhecer a revelação de Deus, não crer nele, e aí você está morto eternamente. Se morrer fisicamente, não tem mais jeito, porque a Bíblia ensina que depois da morte vem o juízo de Deus. Isso é uma reflexão para nós nos voltarmos para Cristo. O Natal está próximo aí, na próxima terça-feira. Mas o Natal não é esse comércio aí de vender chocolate, e panetone, não, e peru e tal, e chester, não. O Natal é Cristo nascer no teu coração e você vai entender-se e compreender-se como um remanescente de Deus, pertencente a Deus, que tem direito à vida eterna por essa revelação de Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe a tua casa, abençoe também a minha casa e abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém. O Brasil é lindo e Jesus é lindo também. Deus te abençoe.